Agora, vamos fazer um giro de reportagens sobre alguns dos principais locais de realização das provas do Enem neste domingo. Eu vou acionar agora, então, o Rodrigo Viga e também a Luciana Verdolim. Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, Verdolim na capital federal em Brasília, porque ao longo de todo o dia eles acompanharam todas essas movimentações. Vou começar com você, Viga. Boa tarde. Quais são suas informações agora passadas 3 horas de realização do Enem? Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O grande tema em questão, né, envolvendo o Enem 2022 é justamente a redação. Lembrando que são ciências humanas que estão sendo abordadas na redação na prova de hoje, né, no Enem desse domingo, e no outro domingo são as ciências mais ligadas à matemática, chamadas ciências matemáticas. São 2 fases, 2 etapas. Aqui no Rio de Janeiro a gente também circulou por vários colégios, universidades, locais que estão sendo locais de prova, e na maioria dos locais os alunos, os candidatos chegaram com uma certa antecedência, um probleminha aqui ou acolá, mas eu não consegui ver, eu não tive relato de nenhum caso de um aluno que tenha sido barrado na porta por conta do fator horário. Agora, como eu ia dizendo, né, as ciências humanas são o grande tema, o grande mote desse primeiro dia de Enem. Inclusive, o ministro da Educação, o Vitor Godoy, deu uma pincelada aí nas redes sociais sobre qual foi o tema da redação, um tema muito importante e relevante que ajuda ou atrapalha muita gente nesse sonho de entrar no universo universitário. Falou-se sobre ribeirinhos, falou-se sobre quilombolas e também sobre povos indígenas. O tema foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os professores com os quais eu conversei disseram que é um tema que faz parte da rotina, do cotidiano, do dia a dia dos brasileiros, mas talvez isso represente algum tipo de desafio para os alunos. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro, viu, Lívia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, são cerca de 243 mil habilitados para fazer a prova do Enem. Uma informação preliminar dá conta de que a taxa de presença foi relativamente significativa. As provas só terminam por volta de 18 horas e 30 minutos, mas os alunos só podem deixar os campos universitários, os colégios, os locais designados para a prova do Enem a partir das 19 horas, para que não haja qualquer risco ou suspeita de vazamento ou de informação privilegiada. Foi um domingo quente, temperatura bem mais amena aqui no Rio de Janeiro, por isso havia toda a orientação por parte dos organizadores do exame do ensino médio, né, do ensino nacional, para que os alunos pudessem e deveriam trazer água mineral para os locais de provas para evitar qualquer tipo de contratempo, qualquer tipo de mal-estar. Temperatura aqui no Rio de Janeiro superou a casa dos 30 graus nesse domingo de Enem em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, 243 mil habilitados para realizar a prova de redação, falando sobre ribeirinhos, quilombolas e também sobre povos indígenas. Temas atuais, mas que podem lançar desafio principalmente para essa garotada de 16, 17, 18, 19 anos de idade em média, né, Lívia? Com toda certeza. Obrigada, viu, Rodrigo Viga, pelas informações. Agora, Luciana Verdolim, direto de Brasília. Luciana, boa tarde para você também. O Viga trouxe algumas informações a respeito de movimentação. Falei logo no início que já se passaram 3 horas de realização de prova e, nesse período já decorrido, os estudantes que tiverem finalizado o exame podem deixar os locais de prova, né? Já houve muita movimentação aí em Brasília ou os estudantes estão querendo usar todo o tempo disponível para sair bem no exame? Olha, Lívia, boa tarde para você, boa tarde, Viga, boa tarde a todos. Já tem gente saindo e os estudantes que deixaram os locais de prova aqui em Brasília fazem questão de ressaltar que se surpreenderam positivamente com o tema da redação. Estão bem afinados, houve uma certa, quando a gente pergunta, né, eles pensam um pouquinho, mas de uma forma geral, todos consideraram o tema bastante fácil, é um tema recorrente no ensino médio, por isso eles tiveram, né, a avaliação
avaliação é que eles tiveram uma certa facilidade para fazer a redação, que era o grande temor de boa parte dos estudantes nesse dia de exame de humanas. Aqui em Brasília, essa movimentação ainda é pequena, os estudantes mesmo vão sair só no finalzinho. Alguns gostam de ficar até o finalzinho do prazo, outros já estão saindo. Conversei agora há pouco com um estudante que quer tentar o curso de Direito, que falou que a prova, na avaliação dele, estava bastante simples, estudou muito, a redação foi ok, a prova também. Agora ele disse que a dificuldade vai ser semana que vem com a prova de exatas. Aqui em Brasília, 62 mil estudantes fizeram a inscrição para participar desse exame nacional do ensino médio. A expectativa é muito grande, muitos utilizaram o transporte público para chegar aos locais de prova, por isso o governo local, Lívia, aumentou o horário do metrô de 7 às 8 horas da noite, nesse domingo excepcionalmente, no domingo da semana que vem também, e a frota de ônibus também foi reforçada nos horários de pico. 10 horas da manhã, a partir de 10 horas até 1 hora da tarde e a partir de daqui a pouco 5 horas da tarde. Tudo para evitar qualquer tipo de imprevisto e que os estudantes não conseguissem chegar aos locais de prova. A Força Nacional de Segurança Pública está atuando, tem um centro de comando e controle aqui no Ministério da Justiça que informou que 70 mil policiais em todo o país estão monitorando o Enem, evitando qualquer tipo de vazamento, monitoraram a preparação, estão monitorando hoje a aplicação do primeiro dia de prova e também na semana que vem esse monitoramento vai continuar sendo feito em todo o país. Ok, Luciana Verdolim, muito obrigada pelas informações. Eu me despedi do Viga, mas parece que ele tem mais informações pra gente. É isso, Viga? A Luciana me inspirou porque eu deixei de dar uma informação importante, viu, Lívia? Aqui no Rio de Janeiro, em virtude da prova do Enem, o que aconteceu? O metrô do Rio de Janeiro deu passagem free, gratuita para todos aqueles que apresentassem o cartão de prova do Enem. Isso vale tanto na ida até o local de prova, quanto na volta, ou seja, até mais ou menos 20 horas, é o que está previsto no cronograma do metrô, da concessionária que administra o metrô do Rio de Janeiro. Então, mais um meio para facilitar. Foi um dia agitado aqui no Rio de Janeiro, como eu disse para você, né, Lívia? Muito turista, muita praia, deu sol, agora o sol já está indo embora e principalmente teve comemoração também do Flamengo no centro do Rio de Janeiro. Então muitos alunos estavam preocupados com a logística, com o deslocamento. Debaixo da terra, no subterrâneo, no metrô, não costuma ter congestionamento, né, Lívia? Melhor essa alternativa. Com toda certeza, Viga, sou dessa sim. Obrigada, viu, pelas informações. Agora sim liberado, bom descanso para você. Agora, Fernando Conrado, queria te ouvir a respeito do tema da redação. Vou até repetir certinho o que os nossos repórteres trouxeram. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A Luciana Verdolim disse que esse tema não surpreendeu os estudantes que já vinham sendo preparados nesse sentido para a redação e para questões de prova também com esse tema. Se eu te perguntar, então, eu sei que a prova não é para você, a gente já passou dessa fase, sim, né, Conrado? Mas quais seriam os principais desafios para essa valorização? O que você me diria? Os principais pontos que a gente tem que analisar aqui são as decorrências das políticas públicas que nós temos em aplicação já no decorrer aí dos últimos 30 anos da nossa Constituição Federal. Se nós pensarmos aí em termos antropológicos, a gente consegue ver que nós tivemos no decorrer dos últimos anos uma valorização cada vez mais, por mais que a narrativa nos fale de guerras em relação a tribos indígenas, do poder público com indígenas, nós temos cada vez mais uma valorização desse povo. Vale a pena a gente lembrar a toda a nossa população que nós temos no Brasil menos de 1% da população, menos de 0,5% da população é indígena. Nós temos menos de 1 milhão de indígenas no Brasil e nós temos 11% do território natural destinado aos indígenas. Um outro ponto que a gente tem que levar também é que a nossa Constituição e a nossa legislação infraconstitucional veio proteger também os quilombolas, destinando áreas deles em todas as localidades. Por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos um quilombo hoje já demarcado, todo ele organizado, numa das regiões mais valorizadas da cidade. Então esses são os pontos que a gente tem que levar em consideração. E a principal
função de nós termos uma prova dessa com a nossa juventude é alertar também os mais jovens com essa responsabilidade nossa de termos a questão tradicional. O que é tradição? É uma cultura, um conhecimento que se transmite através das gerações. Então, só o fato de nós termos um questionamento desses, né, é óbvio que tem uma visão ideológica própria disso, tem uma visão política também vinculada a isso, mas isso é importante de uma forma ou de outra para a gente levar esse pensamento, essa conscientização e essa preocupação também para as gerações vindouras. Afinal de contas, o futuro aí depende dos jovens, Lívia. Você ter citado a respeito da importância de se abordar esse tema, independentemente do momento político que a gente está vivendo, independentemente de ideologia, mas a gente precisa lembrar aqui que, em relação a esse momento que estamos passando com a eleição, com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, há essa possibilidade de criação do Ministério dos Povos Originários. Durante a campanha, ele defendeu várias vezes essa proposta. O que você acha dessa medida? É preciso que haja um ministério para discutir essas questões? Eu acredito que não. O desenvolvimento, olha só, essa questão é importante, tem que ter todo o dever legal e o cuidado legal a partir dela, mas não é necessário um ministério para cuidar apenas desse ponto. A gente está falando aí de uma população que é uma fatia muito pequena do contingente geral do Brasil, e a gente sabe que o ministério, quando a gente fala no ministério, tem muitas questões envolvidas, muitas cadeiras envolvidas, muitos gastos envolvidos, e não à toa aí que agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já antecipou aí nos seus primeiros dias de pré-governo, de transição, a criação de 13 novos ministérios. Então é muito dinheiro que poderia ter ido diretamente para as populações que devem ser cuidadas. Imagina se todo esse dinheiro que fosse criado no ministério fosse colocado diretamente para a população indígena. Certamente eles teriam muito mais benefícios do que criar mais uma vez um elefante branco, mais uma vez estufar o serviço público do Brasil. Ao meu ver, não é necessário um ministério para isso, no momento que nós já temos uma Fundação Nacional do Índio, nós já temos outros setores do poder público destinados ao cuidado dessa população específica, Lívia.